Então, olá a todos. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Nós que estávamos mortos em nossos pecados e delitos, fomos salvos pelo Senhor. O Senhor Deus nos considerou como seus filhos. Nos permitiu a esperança para podermos viver diante do Senhor Deus. Agradecemos por toda essa graça. Nesse tempo precioso, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, nossos irmãos e irmãs, estão reunidos diante do Senhor Deus para estar em santa comunhão diante do Senhor Deus. Nós agradecemos por essa oportunidade. Que o Senhor permita para que a palavra do Espírito Santo realmente possa ser compreendida dentro deles e que cada um possa realmente inscrever essas palavras em seus corações. Que o Senhor Deus permita para que toda palavra possa ser inspirada pelo Senhor Deus e sobre toda palavra nós possamos ser bem estabelecidos para que cada pessoa possa receber o consolo, possa receber a sua força. Conforme é a palavra do Senhor Deus, se houver algo que não é adequado dentro de nós, que o Senhor Deus possa manifestar dentro da palavra. E através da palavra do Senhor Deus, o Senhor Deus possa nos purificar através da sua misericórdia. Senhor, nós pedimos para que o Senhor possa nos utilizar, nos purificar, para que possamos ser utilizados de forma adequada dentro da igreja, para que todos nós possamos ser aqueles que são úteis e não há nada para se envergonhar diante do Senhor Deus. Nossos missionários que estão pelo mundo inteiro, que o Senhor Deus possa estar com cada um deles, possa preenchê-los através da graça, em qual seja a situação, que não realmente recuem, mas que possam, através da grande poder e graça do Senhor Deus, possam pregar o Evangelho. Senhor Deus, que o Senhor Deus permita para que o Evangelho possa ser bem estabelecido, para que o Evangelho do Senhor Deus possa ser pregado, para que muitos frutos de espíritos possam ser colhidos. Que o Senhor Deus possa permitir para que nós possamos ser preenchidos em carne e espírito, que o Senhor Deus possa estar com todos nós, onde quer que seja, que o Senhor Deus permita para que nós possamos cumprir a sua santa vontade. Dentre aqueles que receberam a salvação, todos os nossos irmãos e irmãs, seja dificuldade, seja tribulação, onde quer que eles estejam, o Senhor Deus possa observar, cuidar deles. Permita para que nenhum deles realmente decaia, mas possam realmente sempre avançar diante do Senhor Deus. Nossos irmãos e irmãs, onde quer que estejam, que o Senhor Deus permita a graça necessária para cada um deles. Senhor, nós realmente pedimos e dependemos somente do Senhor. E nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ama e sempre está orando por nós. Amém.
Eu agradeço ao louvor do coral permitir a paz para o nosso coração. Vamos procurar 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 ao 12. Vamos ler devagar, todos juntos. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não sabemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, até aqui. Então, se nós olharmos em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, os homens terem recebido a salvação. Então, não é o conhecimento que os gregos estão buscando, ou os milagres que os judeus estão buscando. Mas quer dizer que através do ensinamento da cruz, realmente nós recebemos a salvação. É essa palavra que aqui se refere. Então, Cristo Jesus, realmente a mensagem da cruz de Cristo é o conhecimento, é a sabedoria. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 2, logo em seguida, ele se refere à verdade de que cada um realmente possa crer nesse evangelho da cruz do Senhor e ele poder crer nisso, cada um individualmente, através do Espírito Santo. E dentro das pessoas que receberam a salvação, o Espírito Santo está com todos eles. Então, qual seja a mudança de vida dessas pessoas, é isso que a palavra está dizendo continuamente. Se nós olharmos em 1 Coríntios capítulo 2, aparece diversas vezes, pelo menos 4 vezes falando que é somente pelo Espírito. Então, se olharmos o versículo 4 também, ele fala: E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. E versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. E versículo 13 também. As quais também falamos, não com palavras que sabedoria humana ensina, mas com os que a Espírito e Santo ensina. Então ele fala que é mais o Espírito Santo, ou só o Espírito Santo. Então, essas palavras, nós podemos dizer que ele se manifesta pelo menos 4 vezes. Então, se nós olharmos nessa palavra de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, mas o Espírito que provém de Deus. Esse é o tema de hoje, o título para nós estudarmos. Então, o Espírito Santo veio para aqueles que creem, e dentro daqueles que creem, qual é o trabalho do Espírito Santo? Então, esse tema, quer dizer que todas as pessoas que receberam a salvação, é um tema muito importante. Então, através do retiro de verão, realmente eu sei que muitas pessoas receberam a salvação. E agora o trabalho do Espírito Santo, qual é o seu trabalho? Então, nós precisamos saber muito bem como o Espírito Santo opera em nós. É por isso que, através do tema de hoje, nós iremos aprender a palavra, e dentro de cada um de vós, eu acredito que cada um irá aprender a santa vontade espiritual de Deus para que possamos crescer. Então, se nós olharmos novamente, versículo 12, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo,
mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então aqui ele fala que o espírito do mundo é o espírito de Deus. Então o espírito do mundo é o espírito do diabo, é o espírito maligno, não é? Então representa o diabo. Então se nós olharmos na palavra de João, capítulo 12, capítulo 16, diz que ele é o príncipe deste mundo. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o diabo, ele é o Deus deste mundo, é o espírito deste mundo. Então nós não recebemos o espírito do mundo. Nós recebemos o espírito que vem do Senhor Deus. Então o espírito que vem de Deus representa o Espírito Santo. Então nós podemos dizer que é o Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo, que formam um só. Então nós podemos dizer que o Deus Pai é Deus, Jeová, e Deus Filho é o Jesus Cristo, e o Deus Espírito é o Espírito Santo. Então são três, mas são um só. E isso nós chamamos da tríade, não é? Então na Bíblia não aparece a palavra tríade, mas as verdades que têm referência à tríade aparecem diversas vezes na Bíblia. Então quando nós falamos dessa tríade, por exemplo, nós temos cada um tem uma posição diferente, mas por natureza são um só. Então, se nós falarmos sobre a salvação, aquele que planejou a salvação é o Senhor Deus Pai. Então, é por isso que no Antigo Testamento, antes da vinda do Senhor Jesus, quem é que preparou o palco? É o Jeová, o Deus Pai. E para cumprir toda a salvação neste mundo, o Senhor Jesus, ele veio como filho para este mundo. E durante 33 anos da sua vida, ele morreu e assim na cruz cumpriu toda a salvação da humanidade. Então, o Espírito Santo é aquele que foi enviado pelo Pai e pelo Filho para pregar esse evangelho, e ele está fazendo esse trabalho continuamente nesta geração que nós estamos, que é o Novo Testamento. Então, cada um que tem posições diferentes, são três bem diferentes, mas em natureza são o mesmo Deus. E é por isso que nós, quando recebemos a salvação, nós recebemos o batismo. Como em Mateus capítulo 28, versículo 19, disse: para nós irmos para todos os cantos, para os confins da terra, para pregarmos para todas as nações do mundo. E assim fazemos batismo, fazemos discípulos através do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando-os, não é? Então, cada um tem uma posição diferente, mas se nós procurarmos o nome, não são nomes. É aqui o nome dessa palavra, ele aparece que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer que é o nome, é singular, não é plural. Então, se nós olharmos hoje, nós iremos aprender hoje sobre o Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo. Ele não é uma matéria, ele não é um poder, não, mas é um ser que é o Deus completo, que tem personalidade e coração. E é por isso que quando nós olhamos para essa palavra, nós sabemos que no versículo 12 nós recebemos o Espírito que provém de Deus. Esta é a verdade. E é por isso que quem recebeu a salvação, ele realmente recebeu a salvação diante do Senhor Deus. Mas quando que será que recebeu a salvação? Quando é que será que recebeu essa salvação? Então, ele recebeu esse Espírito Santo após a salvação, não é? Então, nós estamos curiosos sobre isso. Mas uma coisa certa é que quando nós cremos no Senhor, nós recebemos o Espírito Santo. Então, nós, através do trabalho do Senhor Deus, que é feito pelo Senhor Jesus, nós cremos no Senhor. Então, quer dizer que através do Senhor Jesus, que morreu na cruz, ele derramou o seu sangue na cruz, pagou todo o salário do pecado, e assim ele nos remiu para sempre. Ele nos permitiu a eterna redenção.
Então, essa verdade da redenção. Então, no momento que nós cremos nesta redenção, quer dizer que no momento que o Espírito Santo nos permite para que possamos crer nisso, então, dentro daqueles que creem, o Espírito Santo está dentro deles. E ele permanece dentro daqueles que creem no Senhor. Então, é nisso que nós podemos dizer que recebemos o Espírito Santo. Então, se nós olharmos em Efésios, capítulo 1, deixem essa marcada, vamos procurar Efésios, capítulo 1, versículo 17. Efésios 1. Versículo 1, 7. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então, se nós olharmos aqui, então foram remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Então, não quer dizer que foi preso, não é? Quer dizer que ele recebeu essa remissão, quer dizer que pagou um preço e assim fomos resgatados. Então, é a redenção. Então, quer dizer que esse foi remido, liberto, não é? Então, quer dizer que nós recebemos o perdão dos pecados. Quer dizer que pelo sangue do Senhor Jesus, de forma exata, nós recebemos a remissão das ofensas. Então é assim, quer dizer que o Espírito Santo ele entra dentro de nós quando recebemos a salvação. Versículo 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Então, em quem também vós estáis, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então, se nós olhamos capítulo 1, versículo 7, é essa palavra que quer dizer, versículo 7, quer dizer que recebemos a remissão pelo sangue, quer dizer que isso é salvação, que é o evangelho. Então, nós ouvimos, e nós também temos cridos, e assim fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Porque o Espírito Santo dá promessa. Então quer dizer que dentro daqueles que creem no Senhor Deus, desde o Antigo Testamento, ele já prometeu que haveria de permitir o Espírito Santo a eles. Então, conforme essa promessa, ele está dizendo que é esta palavra. Então, se nós olharmos em Joel, por exemplo, então, historicamente, ele está um pouco mais à frente da palavra de Isaías, no tempo de cronograma, não é? Então, mas se nós olharmos Joel, capítulo 2, versículo 28, ele já disse, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Então quer dizer que qualquer um que realmente cresce nessa promessa iria receber o seu espírito, não é? Eu quer dizer que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, não é? Então, mas para aqueles que creem no Senhor. Então, o que significa derramar o Espírito? Significa que é selar, que é carimbar. Então, quer dizer que o Espírito Santo ele entra dentro deles, quer dizer que ele selou, ele carimbou. É isso que significa. Então, o que significa carimbar, por exemplo? Quer dizer que significa que ele está sendo uma promessa, não é? Por exemplo, quando nós temos um contrato, nós assinamos, nós temos o quê? Um valor legal agora, por termos assinado esse contrato. E quando eu compro, por exemplo, alguma coisa e eu preciso para carimbar alguma coisa, não é? Tá, algumas pessoas carimbam ou assinam num item ou num produto para mostrar que esse produto ele pertence a tal pessoa, por exemplo, não é? Quando faz a compra. Então, antigamente, quando eu comprava o livro, eu sempre pegava o livro que eu comprei e eu assinava em cima desse livro. Por quê? Para dizer que é meu. Outra pessoa não pega esse livro é meu. Então você assina, carimba para mostrar que é meu, que é seu, que pertence a ti. Então, as outras pessoas, ao ouvirem, exatamente, isso se torna a prova de que nós somos salvos diante do Senhor Deus. Da mesma maneira,
Quer dizer que nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Quer dizer que ele nos carimba dizendo que nós pertencemos ao Senhor. Então, realmente, todos aqueles que receberam a salvação. Então, o Senhor, ele já disse que nós, como em 1 Pedro capítulo 1, versículo 4, como uma herança incorruptível e incontaminável, que realmente está reservada nos céus por nós. Quer dizer que nós recebemos essa promessa do Senhor Deus. Então, quer dizer que o Espírito Santo, ele na realidade veio para todos estes. Então, quer dizer que o Senhor, o Espírito Santo, ele veio para dentro de mim, ele veio como a minha prova, como aquele que a minha garantia. Então, assim como no 1 Coríntios capítulo 1, a 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20 a 22, também ele já diz sobre essa promessa do Senhor Deus. E 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 a 5, também ele fala sobre o corpo da ressurreição. Quer dizer que o Senhor ele veio como essa prova, como essa validade por nós. Essa certificação. Quer dizer que ele veio, que é o Filho que veio ser enviado para nós, que é, primeiro, o certificado da salvação, e esse certificado que vem através da herança que iremos receber diante do Senhor Deus, é certificado, essa prova do seu Filho, e também a prova de que nós iremos ser ressuscitados no último dia. Então quer dizer que tudo isso foi selado pelo Espírito Santo em nós, pela salvação com a vinda do Espírito Santo. Então quer dizer que quando o perdão dos pecados é realizada, quer dizer que nesse momento nós podemos verificar diversas vezes na Bíblia. Vamos procurar primeiro Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Versículo 1 e 2. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Vamos ler versículo 2 todos juntos. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, se olhamos versículo 5 também, todos juntos, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, e o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, quando nós ouvimos e cremos, o Espírito Santo ele veio para dentro de nós. Então, quer dizer que nós todos temos certeza de que quando nós cremos nessa redenção do Espírito Santo, o Espírito Santo ele vem para dentro de nós. Então, se nós olharmos em Atos, capítulo 2, versículo 38. Atos, capítulo 2, versículo 38. Vamos ler todos juntos. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, se nós olharmos esta palavra, ele não representa uma ordem, mas quer dizer que ele está dizendo como um set, não é? Um combo. Quer dizer que nós primeiro precisamos do arrependimento, não é? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então nós precisamos receber esse batismo de água em remissão de pecados. Então quer dizer que quem crê tem a verdadeira remissão dos pecados. E assim ele recebe o dom do Espírito Santo. Então isso todo é como se fosse um combo, um set, não é? Então, recebendo o batismo pelo nome de Espírito de Jesus Cristo, perdão. Sendo batizado em nome de Jesus Cristo. Então, como nós já lemos na palavra de Mateus, capítulo 28, versículo 19, o Senhor Jesus ele disse para irem para todas as nações da terra, e fazerem discípulos e batizar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é? Ele disse dessa maneira. Então, se tornar discípulo é aquele que crê e recebe a salvação que se torna discípulo. Então, eles davam batismo para os discípulos. Então, dar o batismo é para aqueles que creem,
se tornou discípulo do Senhor, é por isso que ele recebe esse batismo. Então ele está dizendo que é o batismo e o crer é como se fosse um combo. Ele disse para irem para todos os confins, para todas as nações da terra, para fazerem discípulos, para pregar o evangelho para todos aqueles que creem, tenham a vida eterna, mas que não sejam condenados, não é? Que não haja condenação para aqueles que creem. Então o que eles vão receber? Eles vão receber a salvação. Então claro que nós recebemos a salvação através da graça do Senhor Deus do Evangelho, que é por crer. Então você crê e assim você recebe o Espírito Santo. Tudo isso é um combo. E nesse versículo também é a mesma coisa. É por isso que ele diz: arrependei-vos, vírgula. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Isso quer dizer que após receber a salvação, já que eu sou o discípulo do Senhor, você recebe o batismo em nome de Jesus Cristo. Então arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados. Quer dizer que em remissão, quer dizer que essa pessoa realmente já recebeu o perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então essa palavra também é impressionante. Então o Espírito Santo ele vem como um dom. Ele não vem como alguma coisa carnal, mas sim ele vem como um dom do Espírito Santo como presente. Não é algo pago, não é algo deste mundo que eu obtenho, não. Ele vem realmente gratuitamente como um dom presente para mim. Então é por isso que, arrependendo, você recebe o perdão dos pecados. Então, realmente nós podemos ver exatamente o que aqui diz. Então, se nós olharmos em João capítulo 7, versículo 37. João capítulo 7, versículo 37 a 39. Vamos ler todos juntos. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Se nós olharmos aqui também, aqueles que creem em mim, então assim como o Senhor aqui já diz, essa palavra ainda não foi escrita no Antigo Testamento, por isso que assim como ele disse quer dizer, o Novo Testamento não foi completo, é por isso que, como diz no Antigo Testamento, são os rios de águas, não é? Que correrão do seu ventre. Então, se nós olharmos no Antigo Testamento, nós podemos ver Moisés. Então, ele obedeceu ao Senhor e bateu sobre uma pedra, realmente bem grande. Todo Israel bebeu daquela água. Então, isso da mesma maneira como o Senhor Jesus, ele foi a pedra que foi rachada, ele passou por esse sofrimento, ele deu esta vida para nós. Então, essa é a representação disso. Então, conforme esta palavra, nós todos teremos esse rio de água viva correndo de seu ventre. Esta é a palavra que ele nos diz. Então, que é o Espírito Santo que será dado para aqueles que nele crescem. Então, se a remissão dos pecados não foi completa, se essa pessoa realmente não recebeu a salvação, o Espírito Santo não está nessa pessoa. Então, é o dom que a pessoa recebe por crer. Então, da mesma maneira, o Senhor, ele não estava dentro de si porque o Senhor ainda não foi glorificado. O que significa ser glorificado? Quer dizer que o Senhor, ele realmente morrendo na cruz e ressuscitando, assim ele é glorificado. Então isso significa que receber o Espírito do Pai, quer dizer que assim ele foi enviado para as pessoas deste mundo, para todos aqueles que creem. Então, mas o Senhor Jesus, ele ainda não ressuscitou, é por isso que o Espírito Santo ainda não chegou a todos eles. É isso que essa palavra se refere. Então, e mais uma coisa exata aqui, é o Espírito Santo que todos aqueles que creem. O Espírito Santo ele vem para aqueles que creem. Então, quando nós pensamos em mais uma coisa, quando olhamos em Mateus, nós podemos ver que o Senhor Jesus, quando ele foi batizado,
nós podemos ver no Rio Jordão, uma pomba desceu do céu sobre o Senhor Jesus e disse: Este é o meu filho amado a quem me comprazo, não é? Então, vamos pensar nessa forma, no que aconteceu ali, vamos pensar no conteúdo que ali foi manifesto. O Senhor Jesus não é pecador. Então, o batismo é um pecador que recebe. O Senhor Jesus não tem o porquê receber, mas ele recebeu. Então, por que o Senhor ele recebeu o batismo? Então, ele veio com a representação de todos os pecadores. O Senhor ele recebeu o batismo. O batismo do Senhor Jesus. Então, não é entrar na água e sair dali. Não é o verdadeiro batismo. O verdadeiro batismo do Senhor Jesus é a morte de cruz. É por isso que Lucas, capítulo 12, versículo 50, o Senhor Jesus já disse que o meu batismo é o batismo que eu faço até que seja completo, não é? Então, o Senhor Jesus significa que ele precisa morrer na cruz e assim ele ressuscitou. Então, quando nós recebemos a salvação, nós nos tornamos um com o Senhor Jesus. Como é que nós somos unidos? Quer dizer que nós somos unidos com a sua morte, fomos aliados com o seu sepultamento e com a sua ressurreição. Então, quando nós falamos sobre esse tema em Romanos capítulo 6, versículo 3 a 5, se refere a essas palavras. Então, ali diz para nós, dizendo, realmente, ou não sabeis de todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? E no versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quer dizer que andamos com eles na novidade da vida. Primeiro, com o sepultamento dele e com a ressurreição dentro dele. E se olharmos no versículo 5 também, ele já diz realmente: se nós somos unidos com a sua morte, também junto da sua, em semelhança da sua ressurreição. Então, porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição, como aparece no versículo 5. Então, quer dizer que esta é a verdade que foi declarada a Deus e aos homens. Então, quando o Senhor realmente diz entrar na água, quer dizer que eu morri, e agora eu sair da água significa agora eu ressuscitei. Então significa que ressuscitamos. O homem antigo morreu e agora ressuscitei como um novo homem. Então é isso que nós estamos realmente confessando. E assim o Senhor, quando ele foi batizado e subiu, a porta do céu se abriram. Então, de forma exata, uma pessoa que foi unida com o Senhor agora tem a certeza de que irá entrar no reino dos céus. Com a porta do céu se abriram. O Espírito Santo ele veio como se fosse uma pomba. Então quer dizer que para todos aqueles que creem, o Espírito Santo ele entrou dentro dessas pessoas. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, ele já disse que aqueles que se unem com o Senhor são um só Espírito. Quer dizer que o meu Espírito com o do Senhor nos tornamos um só. Quer dizer que eu e o Senhor somos um e o mesmo Espírito. É por isso que nós estamos com o Espírito Santo dentro de nós. Isso aqui significa que é o corpo daqueles que receberam a salvação. É o templo do Senhor. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós de vós mesmos? Então, da mesma maneira, agora o nosso corpo já não é nosso. O nosso corpo com certeza é do Senhor. Quando nós cremos, o Espírito Santo ele vem para dentro de nós. E assim ouviu-se a voz, não é? Então o Senhor Jesus ele não precisaria dessa palavra, mas essa palavra ele está dizendo para nós, não é? Então quer dizer que aqueles que receberam a salvação são filhos de Deus. Por isso que em Romanos, capítulo 8, versículo 15, ele também já nos disse nessa palavra que nós chamamos o Senhor Deus de Abba Pai, porque recebemos o Filho de adoção. Nós recebemos o Senhor, o Espírito Santo. Por isso que agora em alegria nós podemos, não mais em temor, mas nós podemos agora em alegria chamamos o Senhor Deus de Pai.
Então, quando nós cremos, quer dizer que o Espírito Santo, ele entra dentro de nós. É esta palavra que ele está dizendo. É por isso que tem uma coisa exata que um cristão ele deve fazer. Então, nós não recebemos o Espírito deste mundo, mas nós recebemos o Espírito que vem de Deus. Quer dizer que existe o Espírito Santo dentro daqueles que receberam a salvação. Quer dizer que o Espírito do Senhor e o meu estão unidos diante do Senhor Deus. É por isso que o Senhor Espírito Santo, que está dentro de mim, agora esse Senhor Espírito Santo, realmente eu me tornei no templo do Senhor. Então nós precisamos pensar nisso de forma aprofundada, para assim nós podemos viver uma vida correta diante do Senhor Deus. Então, o Espírito Santo ele está dentro daqueles que creem no Senhor como se fosse a prova, não é? Mas ele também habita dentro deles. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, jamais ele se perde. É porque é uma redenção eterna, uma salvação eterna. É uma salvação que é eterna. Então vamos procurar João, capítulo 14. João capítulo 14, versículo 16 e 17. João capítulo 14, versículo 16 e 17. Vamos ler todos juntos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, o Espírito Santo ele está realmente como a nossa prova, a nossa certificado, a nossa validação, o nosso fiador, não é? Então quer dizer que também nós somos o herdeiro do reino dos céus. E é por isso que ele está conosco e ao mesmo tempo ele habita dentro de nós. Nós olhamos o versículo 17. Então o Senhor disse que ele habita junto conosco. Quer dizer que ele está dentro de cada um de nós. Não é? Dentro de quem? Dentro do quê? Dentro de nós. Dentro do Espírito Santo, ele está dentro de nós. É por isso que aqueles que são unidos juntos com o Senhor são um só Espírito. Quer dizer que o Senhor está dentro, quer dizer que ele está junto. Então, o quanto que ele está junto? No versículo 16, o Senhor disse para que fique convosco para sempre. Qual é a validade? É para sempre. Quer dizer que o Espírito Santo ele não vai sair. Quer dizer que é para sempre, não é? Ele está dentro de nós, junto conosco, para sempre. É por isso que você não perde. É por isso que a salvação não é perdida. Então, qual é a evidência mais exata? É que o Espírito Santo ele não sai de nós. Então, tem pessoas que te falam como se o Espírito Santo sai dessa pessoa, mas no versículo também aparece alguns versículos assim, mas isso é somente para ensinar as pessoas. Mas não é a salvação sendo perdida. Não tem como você perder o Espírito Santo jamais. É por isso que olhamos o versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Esse que o Espírito Santo que recebemos de Deus, e ele estará conosco para sempre, que é o outro consolador, estando para conosco para sempre. Aqui ele fala que é outro consolador, permitindo que esteja conosco para sempre. Então, se nós olharmos em grego, é aquele que dá auxílio, aquele que ajuda, ou falando de outras palavras, significa aquele que é o nosso advogado. Então, por que outro consolador que ele disse aqui? Enquanto o Senhor Jesus está ali, então, o Senhor Jesus era o Senhor era o consolador, não é? Então, o trabalho que o Senhor sozinho ele faz, não tem como, não é? É por isso que o Senhor Jesus não tem como fazer esse trabalho, é por isso que o Espírito Santo agora foi permitido para eles, para que assim eles pudessem fazer o trabalho.
E se olharmos essa palavra aqui, nós precisamos focar aqui nessa palavra. Outro Consolador. Então, aparece de duas maneiras diferentes, que é héteros e o outro é allos. Héteros significa que é algo que é diferente, que é hétero, que é totalmente oposto, não é? Allos significa é a mesma coisa, mas é diferente. E o que significa aqui? O Consolador que aparece aqui, na palavra original, aparece como allos, que é aquele que faz a mesma coisa, mas é diferente. É por isso que é outro Consolador. Então quer dizer que o Senhor Deus Pai, ele é o Deus Pai, também tem o Deus Filho, não é? Que vai enviar da mesma maneira. Por natureza, é a mesma coisa, mas a posição é diferente. É por isso que ele está dizendo que é diferente. Então, se nós olharmos para muitas hereges que existem aqui na Coreia, dentre muitos hereges, todos aqueles que dizem que eles são o próprio Deus, eles dizem, eu sou o outro Consolador, eu sou Deus. Então, os hereges, eles sempre usam esse versículo para se referirem como outro Consolador, mas não é. Não é? É o mesmo Deus. Então, esse trabalho que o Senhor Jesus fazia, realmente vai vir um outro Senhor da mesma maneira para fazer esse trabalho. Então, aqui ele está dizendo de forma exata, não é? Que é o Espírito Santo, que é o Consolador que veio por nós, para habitar conosco, para estar conosco, para sempre, não é? É por isso que não se perde. Então, a salvação que se perde, não existe isso. Vida eterna, eternão, que você pode perder, não existe isso. Então, uma pessoa que recebeu a salvação sempre tem a dúvida, não é? Será que eu perco a minha vida eterna? Não. O Espírito Santo está como nosso Consolador, como nossa prova, nosso certificado. Então, jamais ele vai desaparecer, não é? É por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 14, no versículo 15, quando aquele que não consegue orar o Espírito Santo, ele por gemidos inexprimíveis, ele ora por nós, não é? Então, o Espírito Santo, quando o santo ele precisava orar de forma exata, mas quando ele não consegue orar, o Espírito Santo ele ora por eles, como no Romanos capítulo 8, versículo 26. E se olharmos em Efésios capítulo 4, versículo 30, disse para nós não preocuparmos o Espírito Santo, porque nós já o recebemos, também até os confins da terra, não é? Então nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual foi estar selado para o dia da redenção. Então, eu falar de qualquer jeito e assim eu quebrar a glória de Deus, é isso que o Espírito Santo ele se entristece. E se eu utilizar o meu corpo de qualquer jeito para pecar, também ele vai se entristecer. Então essa é a tristeza do Espírito Santo. E se nós olharmos em Tiago capítulo 4, versículo 4, o salvo ele precisa estar junto com o Senhor, mas ele quer se tornar amigo deste mundo. Então quer dizer que ele vai cada momento realmente buscando as coisas deste mundo. Então é por isso que ele realmente repreendeu dizendo, vocês acham que essa inimizade contra Deus, né? A amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou vós cuidais, em vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Quer dizer que o Espírito Santo tem ciúmes. Quer dizer que como em Hebreus capítulo 9, versículo 14, ele diz que o Espírito Santo ele é eterno. Quer dizer que ele ouve desde o Antigo Testamento, ele ouve desde a criação também. Como em Gênesis capítulo 1, realmente o Senhor, quando ele criou todo este mundo, o mundo todo estava realmente sem formato, sem forma, em caos, não é? E o Espírito de Deus pairava sobre o mundo, não é? Então quer dizer que desde a criação o Senhor já existia, quer dizer que no Novo Testamento, no Antigo Testamento, até o fim deste mundo, o Senhor, o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, todos eles são seres eternos, que é um só Deus, é um só Espírito. E é por isso que o Senhor, quando ele, antes de cumprir toda a salvação, e após a salvação completa pelo Senhor Jesus, é um pouco diferente. Claro que por natureza são iguais,
Mas a forma como eles operam, a obra deles é um pouco diferente. Então, se nós olharmos no Antigo Testamento, o Senhor Jesus, então, era um tempo antes do Senhor ele cumprir a redenção através do sacrifício, da propiciação pelos pecados. O Espírito Santo é de uma forma, e depois, no Novo Testamento, o Senhor Jesus ele cumpriu a salvação, e para todos aqueles que creem, o Espírito Santo ele veio com promessa para aqueles que receberam a salvação. É por isso que o Novo Testamento, o Espírito Santo é diferente, não é aquele que está fora operando, mas ele está dentro daqueles que receberam a salvação. Quer dizer, que está dentro da igreja, e ele se mantém para um lugar para repousar, que é a igreja. Existe esta diferença. Então, é por isso que se olharmos no Antigo Testamento, mas se nós olharmos no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele operou de forma individual, ou como em Israel, como nação. Mas quando eles pecavam, o Espírito Santo saía deles. É por isso que é um pouco diferente. O Espírito Santo estava com eles, mas partiu deles. Ele estava com Israel, mas Israel pecou, começou a servir ídolos, o Espírito Santo saiu dele. Então, se nós olharmos na palavra de Ezequiel, de forma bem divertida, ele explica sobre essa palavra. Quer dizer que de forma realmente clara para que nós possamos entender, aparecem na palavra de Ezequiel. Capítulo 10 e 11. Então, se nós olharmos, existe a nuvem do Senhor sobre o tabernáculo do Senhor, não é? Então quer dizer que aquela nuvem da glória de Deus, ele ia para o tabernáculo, sempre estava sobre, não é? Mas quando Israel pecou, ele saía dali e foi para a porta do santuário. E depois saiu da porta e foi para mais longe do campo. E saindo do campo, foi para outros lugares. Indo para o castelo. E do castelo foi para o monte do Calvário, das Oliveiras. E depois do Monte das Oliveiras, ele desapareceu. Se nós olharmos Ezequiel capítulo 10 e 11, está escrito realmente de forma bem detalhada. E assim Babilônia invadiu e dominou Israel. Quer dizer que Deus está com eles, mas também partes deles. Então Saul também. Ele, quando foi feito como rei, o Espírito Santo veio para ele, foi ungido. Mas, quando ele pecou, o Espírito Santo saiu dele, o espírito maligno entrou dentro dele. Então partiu dele. Então, Davi, quando ele viveu conforme a vontade de Deus, o Espírito estava com ele, mas Davi pecou também. Ele cobiçou a esposa de Urias, Batseba, e enviou Urias para o fronte e fez com que ele morresse, o homicídio que ele cometeu. E depois, quando ele foi repreendido pelo profeta Natã, o que aconteceu? Ele ficou preocupado que o Espírito partisse dele, o Espírito Santo. Então vamos procurar Salmos 51. Salmo 51. Salmo 51. Versículo 10 ao 12. Vamos ler todos juntos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então, após Davi ter pecado, quando ele orou para diante do Senhor Deus, ele disse: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então ele se preocupou que o Espírito Santo partisse dele. Então por que se nós olharmos no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele esteve dentro das pessoas de uma vez para poder estar trabalhando com eles. Mas se eles cometessem algum problema, com certeza o Espírito Santo partiria dele. Então, dentro daqueles que creem, o Espírito Santo habita, ele está ali dentro, e ele está dentro desse rebanho que é a igreja, formando a sua casa, o seu lugar para habitar, sendo para repousar a sua cabeça. Quer dizer que isso é diferente, não é? Então, como um exemplo, se nós olharmos na palavra também, em Gênesis capítulo 8, após o dilúvio, Noé, quando ele estava dentro da arca, ele enviou um corvo para fora e o corvo não voltou.
Depois ele enviou uma pomba. Ele enviou a pomba 3 vezes. Então, quando ele enviou a primeira pomba, não achou lugar para pousar e ela retornou. E a segunda pomba foi enviada depois de 7 dias. Ela voltou trazendo a oliveira no bico. E depois ele enviou mais uma vez, depois de 7 dias, não retornou mais. E o que isso será que nos ensina? Então, se nós olharmos um fato histórico da Bíblia, está representando e ensinando-nos muito bem. Então, Noé, ele representa o Deus Pai. O Espírito Santo representa a pomba. A pomba representa o Espírito Santo, não é? Então, quer dizer que sobre o Senhor Jesus, a pomba realmente se pousou, não é? Então, se nós olharmos no Antigo Testamento, o Senhor Deus, ele enviou o Espírito Santo. Então, mas qual seja o lugar, realmente o homem estava tão contaminado que não tinha lugar para o Espírito Santo habitar, para estar nessa terra. É por isso que o Senhor Jesus, se olharmos em Mateus capítulo 8, quando ele veio a primeira vez para este mundo, ele disse que até as raposas têm um lugar, as suas próprias covas, e as aves têm um lugar, os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem um lugar para repousar a sua cabeça. Quer dizer que não tem um lugar para ele poder habitar. Então, mas o Filho, o Senhor Jesus foi enviado. Ele cumpriu o Evangelho e foi para o Senhor Deus novamente. Então, quer dizer que trazendo o ramo de oliveira, significa que trouxe a boa notícia da ressurreição e foi para o Senhor. E terceiro, quando foi enviado novamente, ele não retornou. Quer dizer que o Espírito Santo, quer dizer que dentro daqueles que creem, quer dizer que agora ele formou a sua habitação e ele está junto conosco, reclinando a sua cabeça ali. É aonde? É no Palácio do Planalto? Não. Ele decidiu que é dentro do nosso rebanho, que é a igreja, o lugar para se repousar, para habitar. É por isso que o Espírito Santo ele está nessa terra conosco, habitando, trabalhando conosco, operando em nós. Isso é mostrado como um ensinamento para nós. Ele está como a nossa garantia, já que ele está habitando dentro de nós, aqueles que creem, eles não perdem a salvação. Isso é o exato. Então, mesmo que outras pessoas digam outras coisas, não sigam, entendeu? Então, não deem ouvidos a essas coisas. E é por isso que se olharmos em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, não para sermos condenados com o mundo. Para não sermos condenados com o mundo. Então existe o julgamento, o juízo, mas não a condenação. Vamos trocar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 31, eu irei ler. Bom, só de ler este versículo já se torna uma graça para nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Bom, se nós olharmos aqui, então aqui ele fala, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Então quem será contra nós, não é? Quem é que condena? Então uma pessoa que recebeu a salvação, o Espírito Santo foi dado como uma garantia para nós, está habitando dentro de nós, está junto conosco. É por isso que a pessoa que se tornou a propriedade do Senhor jamais pode ser condenado porque está na mão do Senhor Deus. E uma pessoa que recebeu a salvação, ele ama o Senhor ama o salvo. Então, como é que pode tirar, quebrar esse amor, separar do amor de Cristo a tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de
ti somos entregues à morte, todo dia somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Versículo 38 e 39, vamos ler todos juntos. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele diz com certeza que não tem como nos separar do amor de Deus. Então, quer dizer que cada pessoa que recebeu a salvação tem a certeza de Paulo, como esta, que é a de Paulo, mas nós também temos a nossa certeza individual. Então, quer dizer que não temos como perder, não tem como se separar do amor do Senhor. Vamos procurar 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, se olharmos aqui, as coisas que foram dadas pela graça, está indo em plural, quer dizer que existem muitas coisas que nos foram dadas. E qual é a coisa mais importante aqui? Quer dizer que é a graça da salvação, a graça da remissão dos pecados, da redenção. Quer dizer que nós sabemos da verdade, o fato que Cristo morreu na cruz, os meus pecados foram resolvidos e eu recebi a salvação, eu obtive a vida eterna. Isso quer dizer que através do Espírito Santo, a salvação que é concluída, a pessoa ela crê sobre o perdão realmente dos pecados e tem a fé, tem a certeza, e é por isso que tem a alegria e a felicidade. Então, se nós olharmos em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Então, o testemunho de Deus é sobre o Cristo Jesus que foi crucificado, não é? Que está no capítulo 1. Por isso que ele disse, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Vamos ler versículo 4 e 5 todos juntos. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, quando nós pregamos o Evangelho de Deus, a sabedoria de Deus, então não foi feito com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então é necessário as palavras, não é? As falas de alguém, mas sem o poder do Espírito Santo não há salvação. Quando há o trabalho do Espírito Santo, você tem a certeza da salvação. Então é o momento que você pode ter agradecimento diante do Senhor Deus. E é por isso que se olharmos o versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Mas no poder de Deus. Então, a fé que está em cada um deles, quer dizer que através do trabalho do Espírito Santo que é dado esta fé a eles. Tudo é através do poder de Deus. Então, se olharmos o versículo 4 e 5, palavras similares está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5, vamos ler todos juntos. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Então quer dizer que esse nosso evangelho não foi somente por palavras. Quando nós pregamos o evangelho é por palavras, mas não é somente por palavras. Porque se for somente por palavras, seria só conhecimento. Ele disse que não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, que é poder de Deus, e no Espírito Santo, que é o trabalho do Espírito Santo, e em muita certeza.
Então é necessário o poder de Deus, o trabalho do Espírito Santo e muita certeza, a fé, para que assim esse indivíduo ele possa ter a certeza da salvação. Então, quando você recebe o poder de Deus, através do trabalho do Espírito Santo, você crê nesse trabalho de Deus, dentro dessa pessoa, ela pode ter essa grande, muita certeza. Então, vamos trocar 1 João, capítulo 5. Primeira Epístola de João, capítulo 5. A partir do versículo 8 ao 12, eu irei ler. Versículo 8. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, e a água, e o sangue. E estes 3 concordam num. Então aqui ele diz que são 3 que testificam. É o Espírito Santo que testifica, a água testifica, o sangue testifica. Então primeiramente quer dizer que o Senhor Jesus ele derramou seu sangue na cruz. E através do sangue que o Senhor Jesus derramou na cruz, existe esse testemunho. E a água que aparece, é toda a palavra que está aqui nesse evangelho, essa palavra se torna a evidência, o testemunho, e quando essa palavra é pregada, o Espírito Santo, ele trabalha. Então quer dizer que o Espírito Santo, ele trabalha em cada um de nós. É por isso que é necessário ter essa certeza. Então, versículo 9, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho de Deus, de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E é por isso que o trabalho do poder de Deus, o trabalho do Espírito Santo, uma pessoa que consegue crer esse trabalho dentro do seu coração, o testemunho do Filho, ele pode ter uma fé certeira. Quer dizer que o Senhor Jesus é o meu Salvador. Ele remiu os meus pecados. Eu posso ter essa certeza. E é por isso que nós temos o agradecimento. Nós temos felicidade. Então, se nós olharmos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9, então, aparece que nós, a qual não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Quer dizer que é uma salvação, uma alegria que é incomparável com as coisas deste mundo. E é por isso que se olharmos em Romanos capítulo 5, então uma pessoa que recebeu a salvação, se olhar em Romanos capítulo 5, versículo 11, ele tem a alegria através do Senhor Jesus, do Senhor Deus. Então, e depois quando ele entrar no reino dos céus, ele também vai viver esperando nessa alegria do Senhor, não é? Essa esperança. E enquanto ele vive nessa terra também existem muitas dificuldades, até no meio da tribulação ele tem essa alegria. Então, é a alegria de ter recebido a salvação, a alegria da esperança, a alegria na tribulação, porque o Senhor Deus ele vai me transformar nessa tribulação. Então existe esta alegria. E assim o Espírito Santo ele vem para mim, e qual é a mudança que existe? Então se torna a boa consciência. Isso é algo muito importante. Quando o Espírito Santo ele entra para nós, a sua consciência se torna limpa. Então a consciência ela começa a operar de forma correta. Então vamos procurar 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3. Versículo 21. Primeiro Pedro capítulo 3, versículo 21. Vamos ler todos juntos. Que também, como a verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, se nós olharmos nessa palavra, então não é o do despojamento da imundícia da carne. Então, após receber a salvação, após receber o batismo, não quer dizer que as coisas da carne, as coisas sujas, realmente, o que será que são essas imundícias da minha carne? Quer dizer que tudo, que desde o momento que eu nasci de Adão,
Eu já tenho essa natureza do pecado. Tá? Essa natureza pecaminosa de querer pecar, o instinto do pecado. Então é isso que ele diz que é a imundícia da carne. Mas essa imundícia da carne não desaparece. Mas o que vai mudar uma pessoa que recebeu a salvação? É que tem a indagação de uma boa consciência para com Deus. Quer dizer que agora ele tem uma consciência que se tornou boa. A consciência que começa a ter o seu trabalho efetivo. Então qual é a consciência de uma pessoa que recebeu a salvação? A consciência de quem não recebeu a salvação e quem recebeu a salvação é... Podemos dizer que a palavra é igual, mas se nós olharmos com a palavra... Então a consciência que é fraca, a consciência que é contaminada, a consciência que foi cauterizada. Se olharmos em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 7, disse com consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo. E a sua consciência sendo fraca fica contaminada, dizendo que a consciência fica fraca e contaminada. E na palavra de Tito também disse que as pessoas que são fracas, elas tiveram a sua consciência que fica contaminada. E também se olharmos em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, o que significa que a consciência foi cauterizada? Cauterizada significa que, sabem, é passar pelo fogo. Sabem, o escravo antigamente, eles pegavam algo de metal, né, metálico, para ter um emblema, para mostrar pertença e colocam na pele do escravo e marcam. Então quer dizer que a pele morre, não é? Quer dizer que essa pele morta, que não consegue fazer mais a sua função, nós chamamos de pele cauterizada, não é? Então, da mesma maneira, quer dizer que essa consciência cauterizada que não consegue fazer mais a sua ação. A consciência é muito importante, o padrão. O que é importante? Padrão. Então, a consciência é muito importante, o padrão. Então, quando você tem a palavra e a consciência, o que você precisa pôr em primeiro? Mais do que a consciência, é a palavra que deve ser posta primeiro. A consciência é muito importante, o padrão que você impõe. Então, na realidade, o Senhor Deus, a palavra de Deus, precisa se tornar o padrão dentro da sua consciência. Mas já que Deus e a palavra de Deus não é o padrão dentro da sua consciência fica suja, contaminada e cauterizada. Então, a consciência precisa seguir o padrão que é a palavra. Então, quando você recebe a salvação, a sua consciência é bem estabelecida. Então, ao receber a salvação, sua consciência começa a discernir as coisas através da palavra. E você começa a agir conforme a palavra. Então, quer dizer que quando nós recebemos a salvação, o Espírito Santo entra para dentro de nós. Quer dizer que a nossa consciência que estava fraca, que estava contaminada ou cauterizada, ela pode se tornar uma boa consciência. Quando você recebe a salvação de forma correta, com certeza, você pode ter a boa consciência. A consciência se torna boa. É por isso que o coração e o corpo se tornam limpos. É por isso que em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, ele já disse: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Quer dizer que a sua alma se torna limpa por conta do Espírito. A sua consciência se torna pura. E também se olharmos em Atos capítulo 15, ele disse sobre as pessoas que creem e como que o coração deles se tornam limpos. Quer dizer que o coração fica limpo quando tem essa fé, que é através do Espírito Santo. E também se nós olharmos em Ezequiel capítulo 11, então igualmente ele já nos disse que quando ele dar um só coração, um espírito novo que vai ser posto dentro. Então quer dizer que nós vamos ter um coração igual a Deus. Quer dizer, um só coração, um coração novo, um espírito novo. Antes eu tinha um coração de desobedecer, mas agora eu tenho um coração de obediência. É por isso que a sua consciência se torna boa. A consciência após receber a salvação se torna boa. Então você diz que você recebeu a salvação, mas você não vive seguindo a consciência. Se você age com uma pessoa que não tem consciência, quer dizer que você não recebeu a salvação. Então, se você recebeu a salvação, o espírito e o coração precisam se tornar limpo. Tem que se tornar uma boa consciência. E você segue a Deus, você busca a Deus. Então, dentre muitos problemas, é que você vai priorizar a Deus, você vai se centrar em Deus. E se você tiver uma dificuldade, você vai depender de Deus. Você vai querer buscar a resposta em Deus.
É assim que você restaura a função da consciência. É por isso também, se nós olharmos na palavra de 1 Coríntios capítulo 12, na Bíblia, ele já disse no versículo 3, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, não é? Então, que Jesus é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Quer dizer que o padrão se torna o Espírito Santo e você vive dentro desse padrão. E se falando em padrão, vamos pensar em um outro padrão. Então, após receber a salvação, agora eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, então agora eu tenho um padrão em relação ao pecado, em relação aos problemas. Então vamos procurar João capítulo 16. João capítulo 16. Então, versículo 7 ao 11. Então, João capítulo 16, versículo 7 ao 11. Então, eu irei ler. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador vos virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, quando o Senhor Jesus ele parte, então, se nós olharmos aqui, ele diz que ele ia enviar o Consolador. E quando esse Consolador ele vier, o que é o pecado? O que é a justiça? E o que é o juízo? Ele virá convencer o mundo, quer dizer que ele virá ensinar. Quer dizer que ele está se referindo ao padrão que vai ser formado. Então, quando nós pensamos sobre o pecado porque não creem em mim. O que é pecado? Pessoal, cada um tem um pecado individual que as pessoas vão ser julgadas e vão para o inferno. Mas qual é o maior pecado de todos estes? É o pecado da incredulidade. Todas as pessoas vão para o inferno por conta do pecado da incredulidade. Porque, na verdade, o Senhor Jesus já resolveu o problema dos pecados de cada indivíduo, mas eles vão para o inferno porque não creem. Então, o pecado que é muito, muito grande é o pecado de não crer. Então, o maior pecado é o pecado da incredulidade. Então, você não crer, pecado. O Espírito Santo ele testifica isso com verdade, com certeza. Então, eu vou dar um exemplo. Então, o sétimo presidente dos Estados Unidos, chamado Andrew Jackson, no tempo desse presidente, havia um ladrão chamado George Wilson que roubou um posto de correios e ele cometeu o homicídio por ter matado um homem e foi dada a pena de morte a ele. Mas os amigos que estavam perto dele, eles o conhecem. Então ele era um homem que agia de forma corretamente e ele estava vivendo uma vida difícil e ele cometeu o roubo. Então, mas o homicídio que ele foi não foi proposital, foi acidental. Então os amigos dele foram tentar mudar essa condenação dele, dizendo que não foi proposital. E assim, foi até o presidente Andrew Jackson e foi atrás para que ele pudesse dar a anistia a ele. E o presidente Andrew Jackson, ele carimbou, ele assinou, e assim ele permitiu o perdão a ele, e assim ele foi solto da prisão. Mas George Wilson, e ele continuou dizendo que ele não queria ser liberto, que ele queria morrer. Então o que precisa fazer? Pense bem, aconteceu um problema porque ele dizendo que queria morrer, mas então o carcereiro, né, por exemplo, a polícia precisa soltá-lo ou precisa deixá-lo preso, não é? Então naquele tempo, vários juízes eles se reuniram para conversarem e John Marshall, que era o juiz da época, ele foi e trouxe a conclusão dizendo o perdão do presidente é somente um pedaço de papel. Ela só tem efeito se essa pessoa aceita ou não.
Por exemplo, o perdão foi realizado já, mas quem recusa é muito raro. Mas se ele recusou, quer dizer que o perdão jamais vai acontecer, não é? Então, o que é esse perdão? Perdão se torna um pedaço de papel. Então, esse foi a sentença realmente muito famosa, e por fim, ele foi condenado à morte e morreu. Então, George Wilson, ele morreu por quê? Ele morreu por conta do homicídio. Então, mas o homicídio dele foi perdoado. Estou falando de outras maneiras, de forma mais exata, quer dizer que ele recusou o perdão. Então, por que as pessoas vão para o inferno? Vão por conta do pecado próprio, mas o Senhor Jesus perdoou esses pecados. Mas falando de forma mais exata, quer dizer que eles vão para o inferno porque não creem. Qual é o pecado? O pecado é não crer. O pecado é você não aceitar. O pecado é você recusar. O Espírito Santo, ele já nos disse de forma certeira o que é o pecado e o que é a justiça. O Senhor Jesus disse que vai ao Pai, quer dizer que ele vai ressuscitar e vai para o Senhor. Então quer dizer que dentro da vida do Senhor Jesus, o Senhor Jesus tem a justiça de que ele cumpriu toda a lei. Essa justiça precisa ser realizada, que o Senhor Deus precisa aceitar para que nós possamos receber essa graça, porque nós não temos justiça. Não temos justiça, não existe ninguém que faça o bem, não é? Então qual é a justiça que nós temos? É receber a justiça proveniente do Senhor. Então essa é a nossa justiça. O que é o juízo? O juízo quer dizer que o juízo é que o príncipe deste mundo está julgado. Mas por que as pessoas do mundo vão para o inferno junto com o diabo? Porque eles ouvem as palavras do diabo e vão com ele ao inferno. Então, cada pessoa realmente não crer, claro que existe a própria decisão, a decisão própria, mas também estão sendo enganados pelo diabo. Então é exato esse padrão do Senhor Deus, não é? E não é somente isto, mas dentro da nossa vida também. Enquanto nós vivemos a nossa vida, o Senhor Deus, ele nos permitiu a palavra necessária, nos ensinou qual é o padrão, diz que buscam a Deus. Então, qual é a palavra de Deus? Qual é a vontade de Deus? Então, nós buscamos ao Senhor Deus, nós buscamos a resposta em Deus. E é por isso que assim nós discernimos e vivemos a nossa vida. Então, mas essa boa consciência foi abandonada. Então, você diz que você tem fé, mas não tem consciência boa? Quer dizer que desde o princípio, essa fé é uma fé que está errada. Então vamos procurar 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1. Capítulo 1, versículo 19 e 20. Versículo 19 e 20, vamos ler todos juntos. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Então aqui ele diz para ter a fé e a boa consciência, estão conectados. Uma pessoa que tem fé tem uma boa consciência, porque a suja consciência se tornou uma boa consciência. Então ele diz que tem fé, mas ele abandonou essa consciência, quer dizer que tem um naufrágio. Então, o naufrágio da fé. Quando é algo de naufrágio, quer dizer que você morreu. Quando você tem o naufrágio da fé, você vai para o inferno. Então, ali está Alexandre e Himeneu. Himeneu e Alexandre. Nós olhamos em 2 Timóteo, disse que passou a ressurreição, ele pregou a falsa doutrina e assim ele derrubou a fé de muitos. Quer dizer que ele ensinou algo que era errado como se fosse verdade, como se fosse certeiro. Quer dizer que a consciência dele não estava limpa. Então, pessoal, quando vocês falarem alguma coisa, vocês precisam tomar cuidado. Será que essa palavra é certa? Será que essa palavra é errada? Eu preciso confirmar. E tudo que eu faço, eu preciso ter o padrão na palavra. E então, após recebermos a salvação, se nós partirmos do padrão da palavra, a consciência pode se tornar suja, a consciência pode se tornar fraca. A sua vida de fé se tornar uma bagunça, porque a consciência também vai ser atingida por isso. E é por isso que o Espírito Santo, ele veio a nós e nós temos essa boa consciência, nós temos essa certeza. Assim o coração
o espírito se torna limpo, a consciência. É por isso que quando nós somos estabelecidos de forma correta, na boa consciência nós vivemos de forma correta diante do Senhor Deus. E dentro da lei da vida do Espírito Santo, o Espírito Santo que está dentro dessas pessoas, todas essas pessoas elas podem receber o cuidado dele. Então vencem o desejo carnal e do pecado. Então eu vou pregar sobre mais um tema. Vamos procurar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Vamos ler todos juntos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, aqui ele diz que a lei do Espírito de vida realmente já nos livrou da lei do pecado e da morte. Então é correto nós dizemos na tradução original que nos livrou e no passado e também no presente, que está nos livrando. Então nós temos partido da condenação, está correto. E na realidade, nós temos essa natureza do pecado. Através da natureza do pecado, nós vivemos sendo puxados por conta do pecado e nós sentimos o peso em nossas consciências. Então, mas quando seguimos a lei do Espírito, nós podemos nos afastar dessas coisas. Tá? Aqui a coisa importante é a lei do Espírito de vida. Quer dizer que eu, após receber a salvação, eu tenho essa concupiscência carnal. A concupiscência carnal me causa dificuldades. Então, como no cantor cristão 405, no cantor cristão coreano, o John Bunyan, que escreveu esse cantor. E John Newton, que escreveu a letra, então ele era um evangelista e ele se expressou desse jeito. Ele disse: eu ouvi que existe a malignidade neste mundo, mas a pior malignidade que existe neste mundo é a minha natureza do pecado. Então, você é puxado pela sua própria natureza pecaminosa e você passa por dificuldades. Então, você sabe que existem duas leis dentro de ti. O Espírito Santo entrou dentro de nós. Agora eu tenho o coração de querer viver conforme o Espírito Santo, seguindo a vontade do Espírito, mas eu também tenho essa natureza do pecado. Existe essa lei da carne que busca viver conforme o pecado. Então essas duas leis, do espírito e da carne, brigam. É por isso que se nós olharmos em Romanos capítulo 7, apóstolo Paulo, ele testemunha sobre isso, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então aqui se refere à minha carne, que tem essa concupiscência pecaminosa. E ele fala: e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando eu fazer o bem, o mal está comigo, porque o homem interior tem o prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, porque assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Aqui ele se refere a duas leis. Então se nós olharmos aqui no versículo 21, no fim do versículo 20, ele já disse: ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então tem pessoas que confundem e dizem, não sou eu que estou pecando, é o pecado que está dentro de mim que está pecando. É correto você dizer isso? Não, é errado. Você que está pecando. Você que está pecando. Então, você tem essa natureza, esse instinto do pecado. É por isso que ele está o quê agora? Realmente gemendo, suspirando por conta disso. É por isso que ele compreendeu isso.
E agora ele está dizendo, porque segundo o homem interior, realmente tenho prazer na lei de Deus, não é? Por quê? Porque o Espírito Santo entrou dentro de mim, agora ele habita dentro de mim. Quer dizer que dentro do Espírito existe o Espírito Santo. É por isso que você recebeu a vida do Senhor, você deseja viver conforme a vontade de Deus. Então, mas dentro da minha ordem, existe uma outra lei que está brigando com o meu homem interior, brigando uma contra a outra. Quer dizer, que está me levando para baixo, que prende ao lei do pecado que está nos meus dias. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esse é o gemido do cristão. Então é por isso que, após recebermos a salvação, esse é um grande dever que nós temos. Então, como é que eu vou vencer essa lei do pecado? Para eu poder estar na presença do Senhor, sempre vencendo em vitória. Então, isso é um tema muito importante a aprendermos. Então, se nós olharmos para o nosso instinto, natureza pecaminosa, como é que eu posso ter reconciliação com Deus? Como é que eu posso ter essa pacificação com Deus? É algo que precisamos focar, porque se olharmos em Levítico capítulo 7, versículo 13, ele fala sobre as ofertas pacíficas que damos ao Senhor. Eles davam a oferta de um pão levedado. Então, mas o fermento, ou algo que leveda o pão, na Bíblia inteira é referida como pecado, como algo ruim. Então, mas aqui na oferta pacífica ele fala que foi utilizado o pão levedado. O que isso significa então? Quer dizer que para eu ter a pacificação com o Senhor Deus, eu só posso ter a pacificação com Deus enquanto eu tenho pecado. É isso que se refere a este versículo. É por isso que Romanos capítulo 5, versículo 1 também, ele já disse que, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz, realmente, agora nós temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora eu tenho paz, agora eu preciso ter a paz com o Senhor. Então, mas eu tenho paz com o Senhor enquanto eu tenho o pecado, porque eu fui justificado pelo Senhor. E isso não é pela minha força. Então o Senhor ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo ele habita em nós como a sua casa. Então quer dizer que dentro da lei do Espírito de vida, ele nos governa. E é assim que nós podemos vencer. Então, se eu der um exemplo. Então, olhem aqui, eu tenho um copo, não é? Então, por exemplo, se eu soltar, ele vai cair. Ele caiu, não é? Então, mas existe essa causa por conta da lei da gravidade. Mas existe uma lei maior do que essa. É por isso que ele não cai, não é? Por que não cai? Porque eu estou segurando algo que é maior do que a lei da gravidade. Então, quer dizer que existe algo que leva para a natureza do pecado, o instinto do pecado, mas existe uma lei, algo muito maior, uma força maior que controla, que pode fazer você vencer contra o pecado. É por isso que onde será que é a lei do Espírito da vida? Onde ele opera? Tá? A lei do Espírito da vida. Onde que está a sua casa? Onde que ele repousa a sua cabeça? É a igreja. É dentro do rebanho dos salvos. Quer dizer que ali o Espírito Santo opera, é ali que o Espírito Santo ele permite a vida. Quer dizer que dentro da vida, do Espírito de vida, você precisa estar conectado. Dentro da sua comunhão, você precisa conectar nesse Espírito. Quer dizer que dentro da igreja existe todo o fornecimento e a comunhão, não é? A conexão. Então os irmãos e irmãs, eles se aliam, eles se unem em comunhão e também recebem o fornecimento da palavra. E assim eles podem vencer contra o pecado. Então, repitam comigo. Então, nos libertou da lei do pecado e da morte. Como? Vocês não estão repetindo? Quando você está debaixo da lei do Espírito da vida. Quando você recebe a governança dele. Quando você recebe o controle dele. Quando você está apegado a uma lei maior do que a lei do pecado. Individualmente você não consegue. Não tem como. Apóstolo Paulo também já disse em Romanos capítulo 7 que não tem como, por ele mesmo, no gemido dele. É por isso que no Romanos capítulo 8 ele se refere ao Espírito, à lei do Espírito da vida. Não é? Se nós olharmos o versículo 8 também aparece o gemido, não é? Não quer dizer que não tem gemidos porque eu estou dentro da lei do Senhor Deus, não é? Mas existem os gemidos, mas eu vivo vencendo mesmo assim. Então, se nós olharmos para as parábolas da videira e os seus ramos, a cabeça e o corpo,
o pastor de ovelhas e suas ovelhas, o seu rebanho, o que tudo isso ensina? Quer dizer que tudo precisa estar conectado e ligado. Nós precisamos estar em comunhão, em união, para que assim possamos vencer todas as coisas. Então, se você realmente recebeu a salvação, o Espírito Santo habita dentro de ti, então precisam habitar abaixo da lei do Espírito da vida. Você precisa receber o controle dele. Recebam a governança, sejam apegados à lei do Espírito da vida, e então você pode vencer contra o pecado. E se nós olharmos em 1 Coríntios capítulo 2, no fim, realmente ele já disse que nós recebemos a salvação e muitas coisas nós aprendemos, nós discernimos muitas coisas para nós podermos participar do trabalho de Deus. É isso que ele se refere. No próximo tempo, se for me dada a oportunidade, eu irei pregar sobre isso. Então vamos orar. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos. Então hoje, através do sangue do Senhor Jesus, todos os irmãos que foram salvos se reuniram diante do Senhor Deus. Agradecemos pela comunhão através da sua palavra. O Senhor perdoou os nossos pecados e não somente nos salvou, mas nos deu o Espírito Santo dentro de nós para habitar conosco e operar conosco. Nós realmente te agradecemos. Senhor, até que nós possamos entrar no reino dos céus, que o Senhor possa nos proteger, nos conduzir, nos cuidar. Nós cremos no Senhor. Que todos os nossos irmãos e irmãs que receberam a salvação, que possam estar abaixo da lei do Espírito da vida, recebendo essa condução. Que assim possam estar conectados à igreja, que assim possam estar em comunhão, em unidade, para que assim possam receber os nutrientes da sua palavra, para que quando forem para diante do Senhor Deus possam receber toda a glória, o elogio, a glória do Senhor. Todo o tempo restante nós pedimos ao Senhor e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou. Amém.